Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Está chegando a hora, véspera da grande decisão. Amanhã é o segundo jogo, Inter e Atlético Paranaense. Quem será o campeão da Copa do Brasil? A informação é que o D'Alessandro está fora da partida, mas concentrou e fica no banco. Eu não sei se isso é mistério, alguma jogada, mas ele estará presente na partida de amanhã. Bom, o Grêmio tem aí agora o Campeonato Brasileiro, buscando inclusive a recuperação na tabela, já subiu em função da última vitória diante do Goiás no final de semana, mas tem o foco dia 2, né? Tá chegando pertinho também da semifinal da Libertadores da América contra o Flamengo. Para tratarmos desses e outros assuntos, comigo hoje o polêmico e irreverente Ângelo Garbaschi. Tu fala sempre no programa que errou. Agora eu quero dizer o seguinte, o Pedro Ernesto está escrevendo a 0 hora. Não é o Pedro Ernesto, a informação é da 0 hora. É da 0 hora. Tu já vai tirar proveito da informação de um colega. Olha aqui, ó. Eu disse ontem no programa que o D'Alessandro não jogaria. Dá um mérito. De novo, vai errar. Por quê, rapaz? Jogada ensaiada. Jogada ensaiada. Mas que coisa. Estamos recebendo aqui no nosso Dois Toques de hoje com muito prazer, com muita satisfação, o Dr. Oscar Dutra, que é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, porque no próximo final de semana teremos o congresso aqui em Porto Alegre, congresso de cardiologia, e vamos tratar, saber desse assunto, mas também sobre o coração dos colorados, que deve estar batendo forte, né? Vai bater muito forte dos gremistas que vão secar, né, doutor? Obrigado, boa noite, obrigado pela presença. Da mesma forma. Sérgio Vasco, vamos saber o coração do lado gremista, se vai bater forte ou não. Marcado um cinema amanhã às 9 Mentiroso. Mentiroso. E Estevam Rodrigues. Estevam Rodrigues também, colorado aí, que certamente na ansiedade aí, como de todos, né? Para essa conquista, afinal de contas, o Internacional desde 2010 que não chega a um título relevante, né? Foi a conquista, a última conquista pela Libertadores da América em 2010. Já vão aí 9 anos, né? Bom, você nos assiste nos canais 24, 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face. No Face, inclusive, você participa fazendo o programa conosco, né? Manda sua crítica, sua mensagem, compartilhando seus grupos, pedindo que os amigos também compartilhem, né? Para que mais pessoas aí conheçam a nossa RDC TV, um ano no ar. Então é importante que você faça isso. Uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso Rio Grande. Levamos o nosso Rio Grande para o mundo através das nossas plataformas digitais. Você nos assiste em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. Também tem o Instagram da nossa RDC TV, para você acompanhar os bastidores da nossa emissora. O meu Instagram pessoal também, Cadu Oliveira, Dois Toques. Nosso Dois Toques para cima, o Sindicato das Máquinas Agrícolas e Inovação é nossa área. Masal, 65 anos, nossa força e tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, mais do que centenária. Então é o caminho certo para você e para a sua família. Bom, amanhã, pouquinho, não, teremos aí um pouco mais de meia hora, menos de meia hora, para a bola rolar no estádio Beira-Rio, ter a grande decisão, essa expectativa dos colorados de poder resgatar um título depois de 9 anos, vamos chegando a 9 anos sem um título relevante. O favoritismo se fala muito, o Internacional para ter o segundo jogo, tem o fator local, mas o Atlético tem a desvantagem. O Atlético ficou sobrevoando Porto Alegre, não pôde nem treinar, né? Não conseguiu posar, poucos minutos só que conseguiu posar em Porto Alegre em função do mau tempo e tinha uma programação de treino, talvez aconteça aí, mas com essa chuva provavelmente nem isso. Até houve um acordo entre as duas direções, o Atlético Paranaense lá liberou o gramado sintético para que o Inter fizesse um reconhecimento de gramado e aqui a direção do Internacional também liberou para que o Atlético fizesse aí o seu reconhecimento de gramado. Vamos começar pelo doutor Oscar, né? Doutor, que é hoje o nosso convidado especial aqui, que vai nos falar desse congresso que acontece a partir da próxima sexta-feira, né, até o final de semana. Mas saber como é que tem um pouco esse coração aí dos colorados e dos gremistas batendo mais forte, evidentemente que a emoção, né, faz com que isso aconteça, né? E a ansiedade também, né? A ansiedade principalmente. É verdade. Eu estou nervoso. Como colorado, como colorado eu estou nervoso. A tal ponto que eu recebi
de uma forma gratuita 2 ingressos para entrar amanhã, para ir lá, né, assistir o jogo. E eu fiz uma reflexão hoje em casa. Quanto poderá me custar isso sob o aspecto de saúde? Vou ficar em casa com a televisão ligada, sem som e sem rádio ligado. Porque assim, ó... Deixa muito nervoso o som, né? É verdade. E o som do rádio deixa a gente muito mais nervoso que a televisão. Porque daqui a um pouquinho o Pedro Ernesto grita, passou raspando, passou uns 3 metros da trave. Então isso aí é terrível. Mas a recomendação nossa como cardiologista é que aquele que tem doença de coração... Tem que botar aquele Zordil assim embaixo da língua. Nem vá ao jogo. Nem vá ao jogo. Nem vá, pelo amor de Deus, é uma coisa... Porque a tensão é muito grande, literalmente é muito grande. E eu acho que o sofrimento maior não é do colorado, é do gremista. O gremista vai sofrer muito mais do que o colorado. Essa é a ideia que eu estou tendo a respeito desse jogo amanhã. Acho que vocês têm razão, vocês que trabalham na parte esportiva, né? Acho que o Colorado tem grandes chances amanhã de sair vencedor. Eu acho que tem mais time, é um time mais bem trabalhado e mais bem organizado, na minha visão é isso. Salvo se eu estou enganado. Doutor, com todo respeito, vou divergir das suas 2 colocações. Em primeiríssimo lugar, eu particularmente agora, em termos... Eu acho que a gente fica menos nervoso no estádio do que vendo na televisão. Eu, particularmente. Porque no estádio você está envolvido, você está conversando com o pessoal, tu dilui um pouco mais. Na televisão tu fica muito concentrado e eu acho que é pior, em primeiro lugar. Em segundo lugar, quer dizer que eu como gremista, não estou tão nervoso a nível de... É evidente que vamos dar uma secadinha, mas eu estou mais preocupado com o Grêmio na Libertadores. Não vale mentir, né? Não, é verdade, eu não estou dizendo que eu não vou ficar preocupado. Agora, para mim, eu estou mais preocupado com a Libertadores, com sinceridade. Porque o futebol é cíclico. O Internacional um dia vai ganhar. Isso a gente sabe, como o Grêmio vai ganhar. Então, se chegou o momento do Internacional ganhar, que ganha a Copa Brasil. Eu não queria que ele ganhasse a Libertadores. Essa aí sim. Aí pode ter certeza que eu ia ter que ir lá lhe visitar, pegar uma consulta para tomar uns 3, 4 medicamentos. Se fosse a Libertadores. É evidente que a gente torce, a gente dá aquela secadinha básica, isso faz parte do contexto. O que seria do Grêmio ser Internacional, Internacional ser o Grêmio. A segunda parte foi provocativa. Do que? Do gremista ficar mais nervoso. Foi só para te provocar. Lógico, não, mas isso faz parte. E é por isso que o Grêmio Internacional são estas potências. Eu não sei se o senhor tem conhecimento ou conversa com seus colegas, mas o jogador, quando vai entrar em campo, principalmente numa partida nervosa, decisiva como essa, quando ele está entrando no campo, aumenta as batidas cardíacas do jogador? Eu sempre faço uma referência em relação a isso. No início da minha carreira, eu fiz o teste ergométrico do Everaldo e depois fiz do Falcão. O Falcão era dos maiores preparos físicos que já se teve história. Ele batia com a frequência normal em torno de 35, 40. Tal era o preparo físico, o acondicionamento físico do Falcão. Claro que o estresse de entrar num estádio com uma torcida toda explodindo de alegria, e coisa assim, isso traz uma certa emoção e um pouco de atividade que a gente chama da adrenalina. A adrenalina literalmente pega. E aí pode aumentar a frequência cardíaca, pode aumentar a pressão arterial e também aumenta, interessante, porque a adrenalina é um hormônio do sangue que faz com que a tensão da gente fique redobrada. Joga todo o sangue da periferia, dos braços, das pernas, para a cabeça. E aí a pessoa fica mais atenta em uma posição praticamente defensiva, fica muito, muito ligado. Eu que o menino desligado, eu estou ligado, na verdade eu estou com adrenalina 1000. E com o passar do início, sim. Eu acho que a partir que depois começa o jogo, depois relaxa. eu acho que relaxa, né? Aí vai para a normalização. Relaxa, literalmente. Aí vai para a normalização. Vai para uma normalização de um esforço físico, né? Que o esforço físico aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial. Quer dizer, mas é uma coisa, não, um cara bem treinado não sente absolutamente. Não é aquela aceleração. Porque aí eu acho que a pressão psicológica da ansiedade, da expectativa de iniciar o jogo, a partir do momento que joga, ele está desenvolvendo aquilo que ele sabe. Ao meu ver, né, doutor? Eu acho que daí ele dá uma, relaxada, mas ele dá uma desestruturada. A gente está acostumado a falar em público. Senta aqui, inicialmente você fica
alerta, tenso, porque o que vai rodar exatamente? Lógico. Isso é normal. Lógico. Literalmente mas é normal. depois. Daqui a um pouquinho de relaxa. A gente tem até duas respostas aí, eu vou pedir para já que a gente estava do Lindoso falando sobre o jogo, mas falando sobre a ansiedade, exatamente essa questão que a gente está falando. Vamos rodar, vamos ver o que o Lindoso fala exatamente sobre a ansiedade desse jogo de amanhã, esse jogo decisivo. Olha, é bem verdade, né? Eu acho que, se eu não me engano, a gente tem o melhor aproveitamento dentro de casa. As estatísticas aí de 79%, né? Mas assim, a decisão, é claro que a gente com empate ou uma vitória lá seria bem melhor para nós, né? Então gera, por causa de nós, essa expectativa de a gente ser muito forte dentro de casa, como eles são na casa deles. E números, né? Hoje os números no futebol fala muita coisa, então só que a gente tem que colocar em prática, né? Sabe, é uma final, então a gente não pode ter muitos erros e ser muito cirúrgico para fazer nosso papel. Aí falando sobre o jogo, eu quero a resposta dele sobre a ansiedade, exatamente isso que a gente falava com o Dr. Oscar, sobre a ansiedade do jogador antes da partida e evidentemente que esse início, né, essa ansiedade da expectativa de chegar até a hora da decisão. A gente vai aprendendo ao longo dos anos, né, a controlar quando são vésperas, quando tem esses jogos. Já participei de algumas finais, alguns jogos importantes que não são finais, mas sabe, como semifinal, qualquer mata-mata que são 2 jogos que definem ali seu futuro. Então requer um pouco de ansiedade, né? Mas a gente não pode deixar isso atrapalhar, a gente é profissional. Então a gente procura controlar isso e deixar naturalmente. Às 21h30 de quarta-feira vai chegar, então a gente não precisa pular etapas. Precisamos sim estar focado no dia a dia, cabeça boa e manter o que trouxe a gente até aqui, né? Mas como é que não deixa atrapalhar, né? Foi o que ele disse, não podemos deixar atrapalhar a ansiedade. Mas ela existe. Ela existe. Não tem como, você pode controlá-la, ter um controle sobre ela, mas ela vem. Não tem como não ter ansiedade numa situação dessa que vai ser amanhã de noite. Não tem como não controlar. O Inter vai ser um time ansioso, vai ter a obrigação de fazer um gol. Já existe naturalmente essa ansiedade pela necessidade de vencer o jogo. No mínimo. No mínimo. Começa por aí. E o Soldari fez bem questão, né, de dizer que, ou seja, não adianta, mesmo que o Inter vai tomar a iniciativa do jogo e vai ser um time... ele usou essa palavra que o Inter contra o Flamengo, ele pediu para não ser um time pilhado, mas para ser um time organizado. O Internacional não conseguiu aquele resultado. Ou seja, vai ter que ser pilhado, sim. Agora ele deu a entender na coletiva após o jogo, ou seja, um pilhado e organizado. Não, mas é diferente, Cadu. Naquele lá, se tomar um gol, tinha que fazer 4. Sim, esse não tem gol, aquele gol qualificado. Já começa aí que a diferença, a ansiedade é diferente. Tu pode amanhã entrar com uma meia pressão, porque se tu tem que ganhar. Então, se tomar um gol, tu tem que fazer 2. É diferente daquele outro, toma 1, tu tem que fazer 4. Se acabar, pode fechar e vai embora. Vamos embora. Cadu, e tu acha que ele entra com o Sobis? Aí passa a ser uma questão. Eu acho que ainda ele entra com o D'Alessandro. Eu acho que isso aí é uma jogada, é uma estratégia. Eu acho que ele não vai abrir mão do D'Alessandro num momento decisivo como esse. E aí tu precisa da experiência. Mesmo que ele tenha condições de pelo menos jogar um tempo, enfim, 40, 50, 60 minutos. Mas eu não acredito. O Serginho é um homem de vestiário. Se tu leva um jogador para concentração e deixa no banco, ou seja, pode deixar ele na concentração pela liderança que significa o D'Alessandro. Mas a partir do momento que o jogador vai para o banco é porque tem condições, né? Pelo menos, se não para 90, mas pelo menos para parte do jogo, né? O Maicon ficou no banco e não tinha condições. Então, às vezes um jogador ali no banco, o treinador do outro lado olha se será que ele vai botar ou não. Tem o Miguelito aquele também, né? Porque quando tu tinha só 5 no banco era uma coisa, hoje tem 11 no banco.
Então tu pode deixar, porque mesmo que ele não saiba, o treinador, o Thiago, nunca vai saber se ele vai entrar no segundo tempo. Então, não quer dizer mais ou menos. O treinador olha para lá e diz assim, ei, doutor, será que vai ou não vai? Vem cá, e aí? Aí fica ansioso. Fica também, tem ansiedade. Porque isso aí tudo, amanhã, como toda decisão, vai ser definido no detalhe. Não tenha dúvida. Como foi o primeiro jogo? O primeiro jogo foi no detalhe. Então é detalhe, entendeu? Então, por isso que eu estou te colocando, de repente, esse detalhe, tu pode dizer que não é, mas é importante. É aquela parte da ansiedade. Tu dá mais uma ansiedade pro cara, o cara fica, opa, será que ele veio ou não veio? Porque quem tem medo. Claro. Quem tem medo. Mas sabe que ontem eu tinha uma posição... O único que não quer que ele fique no banco é o Garbaz. A tua posição, tu é um engenheiro de obra pronta, a tua posição é sempre a mesma, não adianta. Eu nem terminei de falar, doutor, eu já não, sabe, em relação ao olha só, eu não... Aí depois tu erra. Eu não comecei aí tu erra e depois... Aí como é que é? O que diz a voz do além sempre? Doutor, eu nem comecei a falar... Ele inteligentemente já está deduzindo o que eu vou falar. Eu não iniciei. Eu estava dizendo a primeira palavra. E ele já está deduzindo. Eu ontem disse aqui no programa que um time que começa ganhando, começa uma partida já com 10 segundos de jogo, com 1-0, para mim é o favorito. Já iniciou o jogo com 1-0. Mas hoje eu estou querendo mudar um pouco o meu pensamento, que eu acredito que no futebol e tal, não existe sorte ou azar, existe competência. Mas eu acho que o fator sorte tem uma influência hoje. Sabe qual é? Já o Internacional começou com uma vitória no aeroporto. Qual a vitória? O tempo O Atlético Paranaense ficou 3 horas dentro do avião. Mas já está na concentração. 3 horas. E já gerou uma tensão psicológica nos jogadores. Porque já não também puderam, porque eles são jogadores de gramado sintético. E hoje de noite iriam fazer o reconhecimento do Beira-Rio e não vão mais. Foram direto para o hotel porque chegaram no hotel 8 Mas essa questão de reconhecimento... Então, eu acho que tem... Essa questão de reconhecimento de gramado, para o Atlético não tem grandes vantagens, até porque conhece o Beira-Rio, o Internacional também. Agora, o gramado sintético, lá sim, né? Sempre existe aquelas 20, 25 minutos, principalmente o time adversário, se adaptar com o gramado sintético. E o Internacional fez o reconhecimento. Eu não vejo assim tanto desvantagem para o Atlético nesse sentido de não fazer um treinamento no estádio Beira-Rio. Mas tanto, Cadu, que jogando fora de casa, olha como o gramado dele faz diferença, tanto que jogando fora de casa, ele tem 17,25% de aproveitamento. E o aproveitamento dele é gigantesco dentro de casa, como é o aproveitamento do Internacional dentro de casa. Lógico, por quê? Porque o time que joga em casa sempre tem um fator local. Não que isso seja decisivo, né? Não que seja fundamental para a vitória, mas isso aí é questão, o clima todo favorece também a segurança do jogador. Agora, isso não significa que daqui a um pouco necessariamente que tu ganha, a obrigatoriedade de ganhar. Não significa isso, né? Esse próprio Atlético, jogando em casa lá, reverteu uma situação com o Grêmio com o Palmeiras também. Palmeiras jogando em casa e o Grêmio reverteu uma situação. O Atlético empatou com o Flamengo lá. E o jogo que ele tomou 3 ele tomou 3 de Boca é enganoso. Ele tomou 2 gols depois dos 45 minutos, na prorrogação. Ele estava perdendo de 1-0. E ele tomou 2 gols, 44,5 e 47, alguma coisa assim. Então é enganoso, não é... O Atlético eliminou 2 gigantes do futebol brasileiro. Esse Flamengo, que hoje é cantado em prosa e verso pelo Jesus, e no Maracanã, como tu fizesse referência, foi nos pênaltis, mas não interessa. E depois eliminou o Grêmio. Eu acho também que é cantado em prosa. Os dois treinadores aí disputam. O Jesus, que que o Flamengo tem o melhor futebol do Brasil, o Renato também que tem o melhor futebol do Brasil. Embora o Internacional tenha eliminado também 2 gigantes. Eliminou o Palmeiras no momento que o Palmeiras era considerado o principal time do futebol brasileiro e depois eliminou o Cruzeiro. Cruzeiro em crise, mas tem a mística, tem a camisa do Cruzeiro também, que é o atual bicampeão da Libertadores, da Copa do Brasil. Agora, se se comprovar realmente que não foi jogada ensaiada do Thiago Nunes, da declaração dele, dizendo que conforme for, que ele está estressado e vai pegar o boné, se não é uma jogada ensaiada, ele ficou muito mal. Ficou muito mal perante a torcida,
Com os jogadores parece que ele está bem, mas ele não está bem com a direção, ele não está bem com o diretor de futebol, Paulo André, que é o antigo zagueiro. Eu não sei, ele só está bem com os jogadores e com quem tem que estar bem. Mas eu vou dizer uma coisa, eu acho que o treinador foi muito infantil nas declarações dele. Bom, sobre isso, Ângelo, exatamente sobre essa expressão dele de pular da barca, ele fala em relação a essa declaração dele. Olha, eu chego muito cansado fisicamente, né? Mentalmente motivado, emocionalmente, né, vivendo esse sonho, mas fisicamente extenuado. A vida de treinador é uma vida difícil nesse sentido, porque com esse calendário maluco a gente joga demais e você tem que estar sempre inteiro para todo jogo. E você concentra, né, mas você não dorme, você descansa, mas descansa de olhos abertos, né, então você não consegue recuperar fisicamente nunca. É um preço que se paga, a profissão que eu escolhi, então, né, eu sou sabedor disso, mas chego, como eu falei antes, né, com muita fé, muito motivado, e aí sim, depois do jogo do Internacional, a gente vai ver o que acontece aí, se eu vou conseguir descansar, se eu pego o boné, se eu fico, mas depois do jogo do Inter aí vou ter muita coisa pela frente ainda. Não, Serginho, Pega o boné. Eu vi. Esse cansaço também, né? Isso aí provoca, né? Estou cansado. Mas eu gostaria de ficar cansado ganhando aqueles gostaria. Mas é que o futebol, eu me debato muito nisso aí, doutor Oscar, porque esse é o mercado, o futebol paga isso. É o mercado, não dá para te usar isso aí como referência. A culpa não é de quem ganha, a culpa é de quem paga. Tu era um dirigente e tu pagava isso aí. Mas eu não estou falando de pagar, eu estou dizendo que está no pacote. Os 700, 800 que eles estão ganhando, está no pacote, então não pode reclamar, isso que eu quero dizer. Eu não estou corneteando ele, até porque muita gente fala que o jogador de futebol ganha muito. Eles são artistas. Tem um músico que vem aqui em Porto Alegre, em qualquer lugar, ganha quase a metade de um salário numa noite. Então eles são artistas com os pés. Eu não tenho nada contra ganhar, até porque são pouquíssimos que ganham. A grande maioria não ganha um salário mínimo, vamos deixar bem claro. Mas isso aí está no pacote, eu não admito que ele venha reclamar. Se ele ganha 300, 400 mil, ganha para ser corneteado, ganha para ser elogiado, ganha para cansar fisicamente, ganha para dormir na concentração. Isso o Muricy já disse, está no pacote, querido. Não, evidente está no pacote, mas isso não... A pressão, isso não significa que tu tenha um desgaste, que tu tenha uma ansiedade. Tudo bem. Né? E também tu vive sob uma pressão, uma cobrança muito grande, é uma cobrança permanente. E autolimitado, né? O médico vai trabalhar até os 70 anos. E eles vão trabalhar até 30, agora 35. O Renato, por exemplo, o Renato aí como técnico, é o grande ídolo como jogador, ele disse que eu quero até os 60 anos, ele fez 57, quer dizer, ele tem mais 3 anos como técnico aí. Depois ele quer aproveitar a vida. Agora é engraçado, seleção, viu? Duvido que ele fale. Olha aqui, ó. Chama ele para a seleção, quero ver se ele vai falar com olha você. aqui, que coisa interessante. Olha aqui, eu vejo algo interessante, olha aqui. Eu vejo o seguinte, o Renato dirige um time que também é um alto estresse. Ou seja, ele disputa Campeonato Brasileiro, ele disputa Libertadores, ele disputa a Copa do Brasil. O Odair, mesma coisa, até há pouco estava disputando Libertadores, Campeonato Brasileiro. Eu não vi em nenhum momento eles dizerem o seguinte, olha, eu estou muito estressado, estou muito cansado e vou pegar o meu boné e ir embora. Não, mas não é eu quero dizer o seguinte, ó, esse Thiago Nunes, que é gaúcho aqui de Santa Maria, para mim ele está preparando a cama para ir embora. Esta é a pura verdade. Não. Agora chegar e dizer, às vésperas de um jogo decisivo e dizer, eu vou pegar o boné e vou embora, ou ele está muito exibido, ou ele está preparando a cama para ir embora. Mas tu acha que ele pode estar passando um cachorro também? Não, no futebol tem. Não, eu não digo um cachorro, mas é uma questão até sai para um lado ou para o outro. Se ganhar, passei por cima de tudo isso. Se perder, eu tinha problemas. Será que ela está chamando a atenção para ele para tirar a pressão? Diz o tá ditado, todo mundo falando futebol nisso. não é para mocinho. Sim, não, mas tudo bem, futebol só tem bandido. Agora, eu só quero dizer uma coisa, será que ele não está puxando isso para ele, para tirar o foco da pressão com os jogadores? Também. Estratégia, o Renato gosta muito de fazer isso. Também. Certamente, o Ângelo não estaria falando disso aqui, ele estaria falando do Atlético, como é que o Atlético vai se posicionar, como é que está falando sobre isso, exatamente. A característica do Renato. O Renato também puxa para si. Né? Puxa para si. Se faz de morto, né? Quais a explicação do Thiago Nunes sobre todos esses depoimentos aí?
eu tenho o hábito de normalmente responder o que me perguntam, né? Fui perguntado se estava cansado e sim, fisicamente não tem como não estar cansado, a rotina dos jogos deixa a gente extenuado fisicamente, mas como já falei na própria entrevista, mentalmente inteiro, né? A gente estava vivendo um momento histórico do clube, está todo mundo muito focado, inteiro para fazer um grande jogo quarta-feira, marcar história, e somos 100% Furacão, né? O compromisso total que a gente vem fazendo há muito tempo no clube para viver esse tipo de momento, e contamos com o apoio do torcedor aí para quarta-feira, e se Deus quiser, não só esse objetivo ser cumprido, mas também a busca pelo G6 até o final do ano. A gente fala na coletiva, né, no momento que está muito cansado pós-jogo, treinamos após o jogo ainda ontem, a rotina está pesada, mas faz parte do jogo isso aí, nós estamos dentro e focados aí para essa final e para toda a temporada, como já fizemos história esse ano, vamos continuar marcando nossa caminhada. O cansaço físico, ele é normal pela rotina, mas a gente está vivendo um sonho, está fazendo parte da história do Atlético, o torcedor acredita em nós, a gente acredita no torcedor, é o momento da gente focar muito nessa final. E o Atlético vem com todas essas questões aí, eliminando esses dois gigantes aí, que eu fiz referência, né? É campeão da Sul-Americana, é campeão da Suruga, né? Como o Serginho mesmo, olha, enfrentou o River, enfrentou Boca, perdeu fora de casa, mas é um time que não vai se assustar, não, com o fato do Beira-Rio estar lotado. Porque ele aprendeu as decisões, né? Ele tem vindo no último ano, principalmente no último ano, está começando a chegar em todas as competições, isso dá uma bagagem para os jogadores, dá uma bagagem para o clube e para os jogadores, coisa que nós falamos isso há 3 anos atrás, talvez a gente ele teria que chegar muito mais fraco psicologicamente que agora, mas ele tem chegado aí em todas as competições, isso aí faz com que a instituição também ganhe força. Por que a gente fala muito em camisa? Se fala em camisa porque são times que sempre chegaram, no caso do Internacional, que está acostumado a grandes decisões, né? Pode ter um hiato, mas eles estão sempre decididos, como o Grêmio, principalmente. Então, eu acho que o Atlético aprendeu esse tipo de coisa que ele não tinha no currículo, né? De chegar, e chegou. E isso dá moral, Ricardo. Tu ganha uma competição como ganhou a Sul-Americana no final do ano passado, ganhou a Copa Suruga agora, isso aí dá uma bagagem, dá uma tranquilidade, né, claro, até sim, psicologicamente, em termos de ansiedade e tudo, né? Doutor Oscar, vamos falar um pouquinho sobre o congresso que acontece aí. Começa na sexta e termina no domingo, né? Começa na sexta, aí todo, né? Que assuntos serão tratados nesse congresso? Esse congresso tem algumas coisas interessantes. Não, o Serginho está rindo ali, está ironizando a minha pergunta. Evidente que são brincando contigo. Mas só que dentro disso tem vários assuntos, né? Claro, não, está certo. Além do coração, morte súbita de atleta. Além do coração, tem outras tem coisas. morte súbita de atletas, as mulheres que hoje, de um tempo para cá, estão um grande número de mulheres que são atletas. Quem é que tem mais propensão aí para esse tipo de problema, né? As mulheres, os homens, as mulheres parece que têm uma defesa hormonal. Essa foi a questão, é por isso que eu perguntei, para depois de dobrar... Né, então vamos começar. Quais os assuntos, então? Vamos começar do princípio, Isso. como eu já dizia, lá na minha terra, no Alegrete. Vamos começar do princípio. Então vamos lá. Primeiro, assim, esse é o 74º Congresso da Sociedade. Nós temos hoje 5 capitais no Brasil que fazem esse circuito: Porto Alegre, Fortaleza, Rio, São Paulo e Brasília, por conta de várias coisas estruturais da própria cidade. O que o mundo hoje está clamando? Está clamando que se diminua o número de mortalidade por doença cardiovascular. Você sabe que no Brasil morrem 592 pessoas por dia ou de infarto, ou de acidente vascular cerebral ou derrame, que morrem 370 mil por ano, ou seja, a cada 3 minutos morre alguém. É uma carga muito grande. Muito grande. Então, assim, o que é o mote do mundo todo? O mote do mundo todo hoje, primeiro é diagnóstico e tratamento, mas tem uma outra coisa que está ganhando um vulto muito grande, que é prevenção. Você falou em morte súbita de atleta. Isso é uma coisa extremamente preocupante e não é nenhuma nem 2 vezes que a gente vê pela televisão um atleta que cai sem ter nada, teoricamente, cai morto. Literalmente cai morto. Então, assim, a medicina esportiva cardiológica começou a se preocupar com isso. Prevenção de morte súbita. Por isso que, às vezes, tem alguns jogadores que são
excluídos, belos jogadores. Teve um jogador do Atlético agora, o Atlético Mineiro agora, o Adilson. O Adilson, né? Excluídos, são excluídos. Foi do Grêmio. São excluídos. Por quê? Porque detectaram alguma coisa. O mundo da investigação cardiológica avançou muito nessa última década. Quer dizer, eles conseguem analisar o que a gente chama de doença estrutural do coração. É problema do músculo, problema de uma válvula, problema de arritmias do coração, que é uma coisa frequente, muito frequente. Então, isso tudo vai ser discutido, e discutido com gente que vem do exterior, com um cabedal científico impressionante. Nós temos 27, são 27 os convidados internacionais, gente deveramente muito conhecido nesse ramo todo da prevenção. E nós temos que divulgar, né? Não tenha dúvida. Tem que divulgar, porque esse Brasil todo, hoje, no seu contexto, não financeiro, mas no contexto de saúde, está muito semelhante aos problemas que temos. Eu lembro do Washington Coração de Leão? Sim. O Washington jogou com 3 estentes colocados no Paraná e jogou muito tempo. Jogou muito mais tempo. Muito tempo. Mas o Washington era diabético. Também. Era diabético. E a gente não tem essa dimensão, esses números, exatamente porque a gente acompanha os grandes clubes do futebol brasileiro, ou seja, que o recurso é maior. Agora, os clubes menores, sem tantas condições, daqui a pouco não tem esse recurso. Ivo Hortmann, você se lembra do Ivo Hortmann? Ivo Hortmann, meu grande amigo, nos criamos junto. Ele é mais velho do que eu. Esse camarada tem uma experiência interessantíssima sobre esse problema, porque ele foi vendido para um clube espanhol e lá foi rejeitado. Verdade. Não foi aceito. E isso trouxe para ele uma experiência de vida. E nós o convidamos há uns 5 anos atrás para explanar num congresso o que era esse problema para um jogador. Imagina isso. Esse é o caso do Adilson, em plena atividade física, né? Teve que interromper a sua carreira exatamente por isso, né? Mas é a vida. Mas vamos lá, a gente dá sequência, vamos falar mais do jogo, vamos falar mais sobre o congresso de cardiologia que acontece no próximo final de semana aqui em Porto Alegre. Revisão do seu carro, Casas Pneus, 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro e aproveita as promoções, né? Os pneus estão ficando carecas, estão ficando desgastados, então você aproveita e troca, né? Porque você lá na Casa Pneus sempre tem uma permanente promoção, que é o Feirão de Pneus, Avenida Ceará, 1055, lá que é o caminho para a sua revisão e troca de pneus do seu carro. Nossos 2 toques também para a DD Internacional, que é uma empresa participando do Múltiplo Esporte, agregando qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo de gerenciamento e consultoria. DD Competência, transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Nossos 2 toques também para a CERS, 50 anos de uma história de infinitas oportunidades. CERS 50 anos, que é o Centro de Integração Empresa-Escola no Rio Grande do Sul. Então, programa de estágio é promoção no CIEE. Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinho, dando sequência ao nosso 2 toques. Estamos de volta com o nosso 2 toques, com o Ângelo Garbasco, Dr. Oscar Dutra, que é o presidente da Associação Brasileira de Cardiologia, Sérgio Vasquez e Estevam Rodrigo. Você nos assiste os canais 24 e 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo aí, em todas as nossas plataformas digitais. É só você digitalizar, né? RDC TV Digital, em qualquer parte do mundo você nos assiste aonde estiver. Importante que tanto no Twitter, no site, no YouTube, no Face você participa, né? Mandando aí a sua mensagem, compartilhando também para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV, um ano no ar aí para uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso Rio Grande, com produção totalmente local. Também tem aí o Instagram da nossa RDC TV, para você acompanhar os bastidores da nossa emissora, e o meu Instagram pessoal também, Cadu Oliveira 2 Toques. Nossos 2 toques para a Baidov. Na Baidov você tem tudo na linha automotiva, tem multimídias para todos os tipos de carros, mas lá você também tem câmera de segurança, casa inteligente, películas para carro e também para residência, espetáculos, películas de residência lá. Está pensando em colocar na sua casa? Então, o pessoal do interior tem o site www.baidov.com.br. O pessoal de Porto Alegre tem 2 endereços, Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, e a Avenida Ipiranga 5800. Nossos 2 toques também para a Village, serviços contábeis. Só você acessar o site da Village, www.village.com.br, ou ligue 51 código diário 3341-2211, se torne um cliente lá da Village. Olha,
o Paulo Guerreiro deu uma declaração, dizendo assim, vou jogar com a faca nos dentes. Tá? Com a faca nos dentes. O Paulo Guerreiro, que é um centroavante do mundo, não tenha dúvida nenhuma. Só que é um jogador que não tem marcado gols fora de casa. No Beira-Rio ele tem sido decisivo. Evidentemente que a postura do Internacional amanhã, né, Ângelo Garbassi, tu que gosta de fazer esse tipo de comentário, será outra, né? E ele vai ter exatamente o apoio de jogador, como ele fica um jogador isolado, jogando fora, mas essa é a estratégia do Odair. É estratégia fora de casa e estratégia em casa. E ele, como o próprio Odair disse, ninguém ganha o jogo sem estratégia, ninguém ganha sem jogar. Aí decisão é decisão. Aliás, eu tenho muita pena do Guerreiro fora de casa, entendeu? Mas agora não é fora de casa, amanhã é um jogo em casa. Ele é um guerreiro isolado no mato quando está fora de casa. Mas é um jogo em casa amanhã. Em casa, e eu ainda acho, estou com essa convicção, e não vou mudar, apesar que Cadu disse ao contrário, eu acho que o D'Alessandro não joga, ou até nem começa o jogo, pode ser que entre no decorrer do jogo. Mas muitos têm a tese... Se tiver em condições, vai ser mas jogado. muitos têm a tese de que ele tem que começar para municiar, para dar o jogo início, mesmo que aguente 30 ou 40 minutos, seria importante. Mas eu acho também que o Internacional, com dois caras velozes pelo lado, com o Nico Lopes e com o Wellington Silva, tem mais possibilidade do Guerreiro ser servido. E o Guerreiro, sendo servido, ele é fatal. O que tu achou? Ele bota pra dentro. Qual é a tua definição? Eu acredito que tu é um repórter da Santa Ceia, né? Tu passou com quantas gerações aí? Quantas, né? Como é que tu define o Carpegiani? Carpegiani? Paulo César Carpegiani. O Carpegiani foi um mestre. Mestre. Cara, jogava no meio de campo, tinha visão de jogo, chegava na frente, concluía. Eu acho que ele foi quase que um jogador perfeito. Tá, então entre a opinião dele e a tua, vou ficar com a dele. Só qual é a opinião que ele deu? O D'Alessandro é o maior camisa 10 da história do Internacional. Importante. Uma palavra importante. Entre a dele e a minha, eu acho que nós vamos ficar parelhos os dois. Não. Meio a meio. Como dizia meu amigo o saudoso Salinha, é melhor escutar isso do que ser surdo. Meu pai sempre dizia, melhor ver tudo que ser cego do que escutar tudo que ser surdo. Meu pai sempre dizia isso. Tá bom. Meu pai sempre dizia O isso. D'Alessandro jogou futebol e foi dentro Paulo César Carpegiani jogou futebol, foi dentro do campo. Eu assisti muito futebol fora do campo. Então ele tem a experiência como jogador e eu tenho a experiência como cronista. E não aprendeu. Cada um tem a sua. E não aprendeu. Cada um tem a sua. O fato do Internacional ser um time com jogadores mais experientes, né? Isso aí conta, é importante na decisão? Ultimamente, em termos de decisão, a gente vai ficar pau a pau, né? Porque o time do Atlético tem chegado mais aos finais. Você tem vindo de 2 títulos. O Internacional vem há quanto tempo você ganha nada? Se tu for entrar por esse lado... Sim, mas só um pouquinho. Não. Tudo bem, eu não vou desmerecer, eu não quero desmerecer uma Sul-Americana. Só que isso é em função do ano passado. O Internacional garantiu vaga na Libertadores Sul-Americana. Sim, mas vamos combinar. O que vale vaga ou título? Não. Para mim vale título. Mas isso foi pela pontuação lá do Atlético. Entre tu disputar uma Libertadores, disputar uma Sul-Americana, o que é mais importante? Estou falando em relação a isso. Copa do Brasil. Disputar é uma coisa, ganhar eu quero ganhar, então eu prefiro ganhar uma Sul-Americana. Não, mas estou dizendo. Eu quero taça, eu não quero. Agora, eu não vou desmerecer, eu não estou desmerecendo. Agora, o que é mais difícil? Aí é outra coisa. Então. Mas não chegar não adianta nada. Participar é a mesma coisa que nós estamos fazendo, acontecendo com os times gaúchos no Campeonato Brasileiro. Nós estamos chegando só, batendo pau para chegar em vaga de Libertadores. Vou deixar bem claro. Para não cair para a segunda divisão e chegar para Libertadores. Você entende? Então, para aí. Eu quero título. Então, se tiver para ganhar título para ser sul-americano, então que vai para sul-americano. Eu quero saber o seguinte, posso fazer uma pergunta para o doutor? Que corre risco o jogador que amanhã
for para os pênaltis, para mim vai para os Não, pênaltis. eu ia chegar lá, essa questão O dos último pênaltis. jogador vai bater o pênalti, ele vai pensar que vale 50 milhões de reais. 51 milhões. 51 milhões. 50. O que o senhor acha? Corre o risco de ter um... Não, correu risco não, porque eles estão escolados nisso, literalmente. Mas ele também pensa também, porque ele vai levar uma parte disso. O senhor imagina Ele vai perder também, né? Ele vai perder. O que esse cara vai pensar a hora que sair ali do meio do campo para ir até lá e dizer que vale 51 milhões, olhar 50 mil pessoas olhando para ele? Não, isso é verdade, porque a questão emocional também é fundamental. que Aí sim. o coração bate mais forte, o coração dispara, né? claro. Uma hora numa decisão, onde a margem de erro é zero, a cobrança é tremenda. Isso parece o clímax do sexo. É aquele momento de 30 segundos que chega lá em cima e ele tem que resolver. Né? Bom, o senhor queria fazer uma pergunta sobre o sexo? Então aproveita e faz. Só que com hoje não acontece mais. Por falar nisso, Hoje está fora de combate. eu tenho uma preocupação muito séria, doutor. Fazer sexo constantemente seguido ajuda as batidas cardíacas ou prejudica? Jamais prejudicará. É muito importante. É importante. É um exercício, né? É um exercício, É um exercício. E deve se praticar constantemente. Não é o teu caso, o teu deve ser anual, né? O teu O deve ser... que eu vou dizer lá em casa? Olha como é a voz do além, como é que é? O que eu vou dizer lá em casa? O que eu vou dizer em casa? Não precisa dizer. Não, eu quero saber o seguinte, mas completa a tua pergunta. Completo. Fazer, mas com ajuda externa ou não? Com azulzinho ou não? Aí é o momento que a gente pode jogar dopado, né? Teve um Aí tá cara, liberado. Aí tá liberado. teve um cara que me perguntou uma vez assim, mas se tu sair constantemente aí na boate e tal, de noite, Boate? tu tem que tomar muito azulzinha. E sabe o que foi respondido? Não, o cara disse assim, quando eu vou na boate eu não preciso tomar Viagra, azulzinho, eu tomo quando eu vou para casa. Ele faz referência internacional exatamente o que ele faz. Ele desempenha em casa, fora ele não consegue desempenhar. É porque eu sou... O aproveitamento em casa eu fiz a comparação com o seu time, doutor, com o Internacional, que eu digo aqui no programa que o Internacional é o tipo do genro que todo sogro queria ter. Ou seja, ele desempenha em casa, mas não faz nada na rua. Fora de casa ele não faz. Porque o gelo. Não faz. Não tem nada a ver com o gelo faz o que quer. Tu fosse o grande gelo. Vamos me preocupar com o gelo faz fora de casa ou não? Tá louco, cara? Mas tem coisa melhor que o azulzinho. Tem. Ó, viu? Ele vai, Tem coisa melhor. marca a consulta. Tem coisa melhor. Tem melhor? Doutor Oscar, Mas tem que- questão dos exercícios, isso aí certamente vai ser tratado também lá no Congresso, né? Exercício de mais, exercício de menos, tem uma média, eu sei que os exercícios são fundamentais, né, na vida da pessoa. Eu sei que diminui o risco de infarto, de problemas vasculares, né? Mas também o exercício em excesso também, tudo que é excesso... Na verdade, assim, hoje a gente tem um conhecimento muito interessante sobre exercício que nós não tínhamos no passado. Esses exercícios que a gente chama de grande impacto, que é aqueles triatlos, aquelas coisas todas, que os caras se exaurem fazendo exercício. Só lembrar agora em Santa Catarina, numa prova que teve náutica aí, que era uma prova de distância longa, nadando, são 2 óbitos, 2 paradas cardíacas e um óbito, sendo que de um médico cardiologista importante. Fez isso. Então, assim, esse tipo de exercício, sem sombra de dúvida, nós temos um risco maior de ter problemas de morte súbita durante o exercício. Agora, exercício coordenado, controlado, como tem boas... Com orientação é fundamental, né? Por isso que orientação. Tem que ser bem orientado. Porque não é... Você tem exercício para diferentes idades. Para a criança é um tipo de exercício. Para um jovem de 20 a 30 anos é um tipo de exercício. Depois dos 40, dos 50, evidentemente que a carga do exercício tem que ser controlada e orientada em função disso. Porque senão vai o coração, vai as articulações, vai tudo, né? Por isso que dizem que é melhor caminhar do que correr também. Não sei até que ponto seria... na verdade, eu não assim, sei até que ponto... Hoje tem algumas classificações interessantes sobre exercício. Light, moderado, severo. Então, assim,
A recomendação hoje, por exemplo, de um bom exercício são 150 minutos de caminhada por semana. Ou seja, mais ou menos 30 minutos durante 5 dias. Ou então reduz um pouquinho, mas isso Sim, na média. Né? A média. Tem outra recomendação interessante, quem tem esteira em casa, não deva fazer exercício além de 4,5 km por hora, salvo se for bem condicionado. Mas é uma forma da gente, empiricamente, fazer as coisas, fazer os exercícios. O que você faz certo é na escolha do seu banco. Aí é o nosso banco, é o Banco do Rio Grande, é o Banco dos Gaúchos. Aquele banco lhe proporciona diversos produtos. Um desses é que está na tela aí para você, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul, não baixou o aplicativo do Banrisul, baixe, porque você tem a segurança do Banrisul e todas as facilidades que esse aplicativo do Banrisul lhe oferece. Então, agora, se você não é cliente, você faz o seguinte, clique e simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem. E aí, preço e qualidade é no Grupo Zafra. Então, passe no Zafra e faça suas compras e você tem preço e qualidade. Está pensando aí em trocar a luminária da sua casa, do seu condomínio, enfim, né? Ou está pensando em pintar, reformar, construir, aí tudo que você precisa você encontra lá na Ferragem Lampião. Você encontra tudo que precisar, uma grande variedade de lâmpadas, refletores, luminárias LED, tem televenda e tem teleentregas. Olha, tem mais de 1.000 condomínios credenciados lá na Ferragem Lampião. Então, faça isso com o seu condomínio. Deu um problema lá de elétrico, hidráulico, então na Ferragem Lampião, né, lhe entrega, lhe proporciona tudo isso, é só pedir. Televenda, se ela entrega, os telefones estão aí na tela para você, 51, código de área, 33 40 08 99, o WhatsApp também 51, código de área, 991 80 01 62, fica na rua Alberto Silva, 85, quase esquina com a Assis Brasil. Um atendimento VIP personalizado, toda a equipe lá, do João Carlos, do Gilberto à sua disposição, estacionamento na porta, né? Então, o slogan da Lampião já diz tudo, né? Não ande em vão, vá direto a Lampião. Por quê? Porque vai em outra, corre o risco de não te encontrar. Lá você tem tudo o que precisa e o que imagina, até porque são mais de 30 anos no mercado, então já diz bem o que é a Ferragem Lampião. Tá certo? Vamos para o rápido intervalo, voltamos para o último bloco do nosso Dois Toques e dando atenção, pelo menos, uma interessante aqui, nosso querido Júlio Espinosa, grande Julinho Espinosa, sempre na nossa audiência aqui, né, nos assistindo. Não sei se o Julinho está em São Paulo, ele tá assim, ou em Florianópolis, mas está sempre na nossa audiência aqui. Voltamos em seguida. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com o Ângelo Garbazzi, o Dr. Oscar Duda, que é o presidente da Associação Brasileira de Cardiologia, Sérgio Vasques e Estevão Rodrigues. Você assiste os canais 24, 524 da NES, principais cidades do Rio Grande, mas todo mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais. Já vou dar atenção pelo menos a alguma das nossas mensagens. Nosso Dois Toques para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial Pilar do São José, que quase subiu aí para a Série B do Campeonato Brasileiro. A Federação Gaúcha de Futebol também fez um vídeo aí, um incentivo, e é um dos seus afiliados, né, que está aí disputando a decisão e podendo ser campeão da Copa do Brasil. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aí que a Federação Gaúcha de Futebol fez ao Internacional. É um lugar muito alto e a gente tem tudo para chegar. Fazendo o quê? O que a gente sempre faz. Entrega. E o vídeo lá confeccionado, esse VT lá do meu amigo da agência, do meu amigo Silvio Balverdu, lá em Pelotas. Grande abraço ao Silvio. Lá em São Paulo está o Julinho Espinosa. Boa noite, pessoal. Tem um detalhe muito importante do jogo jogado. Ele está em São Paulo, amanhã está lá em Campinas, é o que eu tinha falado. O campo do Inter é molhado antes e no intervalo. E isso é um fator fundamental na movimentação e no equilíbrio dos jogadores. Assim
como no arranque. Esse detalhe difere do sintético 100% e poderá fazer a diferença dentro do detalhe aí colocado. Um abraço a todos, tá aí, ó, e conhece muito o Julinho. O doutor tem conhecimento sobre isso. Olha aqui, ó, o Lula, esse é o Lula Bom, diz ele, o gelo norueguês e colorado do Serginho vai ser pé quente, vai ao Beira-Rio amanhã trazer o título para o Rio. Um abraço, Cadu e Serginho. Doutor, para encerrar. O Lula, o Lula. Tá bom, Lulinha? Te encontramos no barranco. Doutor, o local é aberto, tem gente perguntando aqui se o congresso é aberto. É aberto, isso é importante. Como é que faz para participar? Na Fiergs. Na Fiergs. Vai ser lá no complexo da É só chegar, como é que é? No Teatro da Fiergs? No Teatro da Fiergs. Evidentemente que tem um processo administrativo, de inscrição, essas coisas todas. Isso é uma regra a ser seguida. Mas ele é aberto ao público médico e especialidades afins, como enfermagem, psicologia, educadores físicos. Está aberto. Maravilha. Então tá, grande congresso. Convidar para vir mais vezes aí, agora para falar do seu internacional também. Não, para me dar uma assistência aqui. Ponto final. Evidentemente. Eu preciso, doutor. Eu vou estar do seu lado, sempre. Eu preciso. Como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco Restaurante Churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. Hoje é terça, então terça, quarta e quinta, domingo, promoções no Barranquinho. Então você escolhe, né? Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. 2 endereços à sua disposição. Avenida Ipiranga 8113 e a mais recente revenda aí na Avenida Ceará 370. Agora uma balada, não quer saber de blitz, cinema, teatro, futebol, não quer saber aí estacionamento, é Teletax 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. O importante é a segurança, quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência, venho cruzando as conversas, sempre com assuntos extremamente relevantes. O doutor Oscar vai estar na próxima... Eu não vou conseguir na próxima. Mudou a pauta. Vou ter que mudar. Tá certo. Depois da meia-noite vem Joias na TV com Rosana Rocha. A nossa reprise é 1h, depois Rogério Amaral. Amanhã cobertura total a partir do RDC Esporte com o Paulo Brito, depois Rogério Amaral e nós também. Todos vocês, um grande final de noite. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.